Amém? Então, abra comigo a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 26, no versículo 12. Diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, Isaac, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços. E outra tradução diz, entulharam. Diga comigo, entulharam. Os poços. Pode repetir, os poços. Que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, diga vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Esse texto nos mostra um momento isolado da história de Isaac, que é filho de Abraão. E esse trecho nos relatou o seguinte: Isaac estava num lugar habitando, ele resolveu começar a abrir poços que estavam entulhados, fechados, que tinham sido abertos pelo seu pai Abraão. Mas, de repente, homens da terra começaram a invejá-lo e começaram a impedir, a competir com ele. E se você continuar o texto, você vai observar o seguinte. Olha só, vamos continuar juntos. Os servos de Isaac, ele começou a fazer isso. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Um veio, veio, vamos falar veio, fica mais bonito. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Outra tradução diz, fizeram contenda por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram ou contenderam com eles por causa do poço. Por isso o chamou Sitina. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E aí, então, ninguém discutiu mais por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Perceba que ele tentou uma vez, ele tentou a segunda vez, e na terceira vez, ele se estabeleceu e desentulhou o poço. Agora, eu quero te perguntar, o que levou Isaac a ter essa postura? O que levou a Isaac, diante de tamanha confusão em cima dele, de tamanha quantidade de inimigos tentando impedi-lo de cavar aqueles poços, o que impediu Isaac de desistir? O que não impediu, melhor? O que não impediu Isaac de desistir? Se tudo ao redor cooperava para que ele desistisse. Naquele exato momento, Isaac precisou fazer o que Deus disse aqui no início dessa palavra que está fazendo conosco. Ele precisou retornar no seu legado. Ele precisou retornar para a história do seu pai. Ele precisou retornar para as palavras que Deus deu ao seu pai e depois a ele mesmo. E agora eu quero que você veja comigo. Eu vou falar rapidamente aqui, para que você acompanhe. Você não precisa, se não conseguir, abrir. Mas em Gênesis 17:5 diz assim, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões te tenho feito. Essa foi a primeira palavra
com certeza que Isaac teve que trazer a memória. Deus levantou Abraão, ele se chamava Abrão. E Deus disse, eu vou mudar o teu nome. Amados, nome fala de identidade. Deus estava dizendo, eu vou mudar a sua identidade, Abrão. E você não mais será Abrão, mas será Abraão. Porque por pai de multidões eu te farei. Então o que Deus disse? Que ele seria pai de multidão. E Isaac era o primeiro dessa multidão. Agora, depois de tocar a identidade de Abraão, olha o que Deus diz em Gênesis 13:16. Farei que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Olha isso. Então, primeiro, Deus tocou a identidade de Abraão. Isaac precisou lembrar disso. Depois, Deus tocou a linhagem de Abraão. E Deus disse para ele, eu vou te dar uma família. A primeira coisa que eu vejo Deus tocar depois da identidade é na família. E dizendo assim, eu vou te dar uma família. Mas não vai ser uma família pequena. Além dessa família funcional, original, que todos nós temos, você ainda tocará toda uma descendência. Há um legado que eu estou colocando. Então eu vejo aqui um Deus que toca na identidade, no nome de Abrão. Depois ele toca na família e na descendência, e no legado de Abraão. E agora, por terceiro, em Gênesis, no capítulo 15, versículo 7, diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdades. Deus estava apontando agora que além de tocar na identidade, na família, na descendência e no legado, Deus também daria uma herança. E herança fala de terra, fala de conquista natural, material, física, bênção. E naquele momento, então, Deus disse, eu toco tua identidade, Abrão. Eu toco sua descendência, te dou um legado, porque legado não são coisas materiais. Legado é tudo aquilo que você vai deixar impregnado na tua geração. Depende de você se será um bom legado ou um mau legado. Aquilo que vai tocar a vida espiritual da sua família, aquilo que vai tocar a vida emocional da sua família, aquilo que vai tocar o caráter da sua família. Isso fala de legado. Mas em terceiro lugar, Deus também falou, e eu vou te dar uma terra, aquela que eu te prometi. E Deus estava apontando já a terra. Eu te tirei dos caldeus, e naquele momento eu nem te falei para onde você iria. Mas agora estou dizendo, é essa terra. E essa terra física, geográfica, vai ser para essa nação, para esse legado que você vai estabelecer. E eu imagino Isaac, você pode se imaginar no lugar de Isaac? Anos depois, Abraão já nem estava mais ali. Ele passando por aquelas terras. Eu estou chorando, com vontade de chorar, coisa estranha. Ele passando por aquela terra, ele olha para aqueles poços. Ele ouve de Deus que ele deve desentulhar, porque era o legado do pai dele, era a herança do pai dele, que Deus havia prometido e havia lembrado Isaac disso. Mas, de repente, tudo começa a cooperar contra. E eu imagino Isaac tendo que parar diante daqueles poços, diante daqueles inimigos, e buscar na sua memória qual era o seu legado. Qual realmente era a sua identidade? Qual realmente era o seu destino, o seu propósito? Qual realmente eram as bênçãos prometidas por Deus a seu pai e a ele mesmo? Mas se não bastasse isso, agora eu quero falar com você. Você se colocou no lugar de Isaac? Pois bem, você realmente pode se colocar no lugar de Isaac. Sabe por quê? Porque eu e você somos descendência de Abraão. Eu e você somos os filhos prometidos daquela grande geração que viria. Você pode olhar para isso e enxergar você na genealogia de Abraão?
Será que você consegue por alguns minutos se enxergar? Fecha seus olhos. Ô, pastor, eu já estou de máscara, agora é para fechar o olho. É para acabar tudo que é humano, amado. Para a gente poder enxergar pela fé. Enxergue pela fé a sua genealogia. E enxergue você vindo como um descendente agora de Abraão. Você sendo chamado como um daqueles que seriam e viveriam pela fé. Pode abrir seus olhos. Isso que eu fiz não é uma indução emocional. É um ato de fé baseado em Gênesis, capítulo 12, 2-3. Abençoar-te-ei. Continua com os olhos fechados. E engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Promessa que Deus estava fazendo a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas. Diga comigo, todas. As famílias da terra. Pode abrir seus olhos. Alguém aí é família nessa terra? Alguém aí tem família nessa terra? Então você sim é uma família bendita na terra, porque você é descendente do nosso pai Abraão, daquele em que Deus disse que seria o pai da fé. Você é um descendente dessa geração e você nasceu para ser bendito na terra. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu, é a Bíblia que disse, sim ou não? Só estou retratando novamente. Para ter o seu nome engrandecido. Sabe o que é isso? Feito grande, para que as pessoas conheçam e saibam quem é o teu pai, qual é a tua história e o que você está fazendo nesta terra. Aleluia! Ora, Shunarabarasi. Eu não sei você, mas o que me faz viver é saber de tudo isso. O que me faz continuar é saber de tudo isso. E por isso você precisa sim se colocar no lugar de Isaac agora. Lembrar que você é família bendita na terra, que você é abençoado, que você tem um nome a ser engrandecido. E ele diz assim, e você será uma bênção. Você é uma bênção. Porque ele diz assim, ó, tu serás uma bênção. Olha para o teu irmão e diz, você é uma bênção. Fala com mais fé, porque você é homem de fé, mulher de fé. Amados, nós precisamos falar isso com autoridade e propriedade, porque foi isso que Deus deu a Abraão. Ele disse, não basta você crer para você, Abraão. Olha isso. Não basta você crer para você. Você precisa crer por eles. Você precisa olhar para eles e saber que eu te disse que eles serão família bendita na terra. Aleluia! Pois bem, ele deve ter feito o que Deus falava para ele. Porque ele devia andar com Isaac. Eu imagino ele plantando as lavouras com Isaac, Sabrina. Ele andando pelos caminhos, andando pelo deserto, pelo meio das plantações. E ele dizendo para o Isaac pequenininho, Isaac, vai chegar um dia que papai não vai estar aqui. Mas um dia Deus falou comigo, Isaac. Um dia Deus disse para mim que ele me daria um nome. E que você, filho, seria a continuação desse legado, você seria a promessa. Eu imagino ele subindo aquele monte. Quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac, você pode imaginar, subindo aquele monte, Isaac indo com ele. E talvez ele olhando, Deus, eu não estou entendendo nada. Você disse que seria ele. Agora você me pediu. Mas Deus, eu estou aqui. Porque se você deu, você pode fazer o que você quiser. E você pode usar a estratégia que você quiser. Porque você faz no tempo que quer, como quer, do jeito que quer. E crendo, ele subia. E eu imagino ele subindo. E você lembra que Isaac perguntou para ele, papai, onde está o cordeiro? Você imagina que foi fácil, amados? Sabe por que a gente olha os homens, os heróis da fé em Hebreus 12? A gente até deseja ser uma pessoa de fé. Mas quando a gente olha a história e o percurso e a jornada que eles viveram para ter o seu nome nos heróis da fé, nós veremos que houve momentos extremamente difíceis. E aquele deveria ter sido um dos piores, porque quando toca um filho, você sabe o que eu estou falando. É a coisa mais difícil de se entregar. É a nossa família. Mas Abraão olha para Isaac. E ele diz, Deus proverá para si o cordeiro.
Oh, esse é o meu Deus. Como diz Josué, eu não sei qual é o teu, mas eu sei qual é o meu. E eu sei que se hoje você quiser, você vai sair daqui com convicção de quem Deus é e de quem você é, para viver a história que Ele já disse que você viveria na terra. Oh, Racinarabarashi. Pois bem, então se você pôde se ver e acreditar pela fé no que a Bíblia está dizendo, porque não sou eu, de que você é descendente de Abraão, você pode sim se colocar no lugar de Isaac. Aquele menino que teve uma história de fé construída dentro dele. Legado. Ora, Sunarabá. Sabe o que eu posso ver? Se aquele menino tivesse diante de todas aquelas terras, Júnior, herdeiro de tudo, mas ele não tivesse legado, ele teria desistido e perdido todas as terras para o inimigo. Se ele só fosse herdeiro das terras, mas ele não tivesse um legado que sustentasse a herança, ele teria permitido que se esvaísse e Deus teria que começar tudo de novo. Porque eu creio que ele começaria. Mas não. Aleluia! Não foi o que ele fez. Diante de todas as circunstâncias, diante dos inimigos que chegaram, roubando a sua herança, ele, por certo, rebuscou todo o seu legado, trouxe de volta todas essas palavras que em pouco tempo eu li aqui, só um resumo delas. Ele olhou para o testamento dele. E ele disse assim, para ele mesmo, se foi Deus quem disse, se o meu pai me disse, se Deus falou também comigo, se eu tenho palavras e promessas para esta terra, eu vou continuar. E foi naquele momento que algumas coisas começaram a fazer diferença. E agora eu quero que você pense como Isaac, você está no lugar de Isaac. Como você reagiria? Ou melhor, como você tem reagido quando os inimigos vêm para atacar a tua identidade, o teu legado e a tua herança? Agora, para nós podermos ter ferramentas espirituais, emocionais, para termos essas reações que Isaac teve, em alinhamento com o céu, em alinhamento com a sua história, em alinhamento com as verdades que ele cria, nós precisamos primeiro compreender a nossa identidade. Quem somos em Deus? E eu creio que isso estava fundamentado na vida de Isaac. Primeiro nós precisamos crer no legado que nós temos, é isso que estamos falando. Do que Deus construiu através da história para chegar em nós. Do legado que Deus tem construído hoje na sua vida para que você deixe para o seu filho. Nós também precisamos saber da nossa herança, que existem coisas que nos pertencem. E dessas nós não podemos abrir mão. Mas também não precisamos querer coisas que não nos pertencem, que Deus não nos falou que seriam nossas. Nós precisamos estar firmados nesses valores, como Isaac estava firmado naqueles valores. E uma coisa que eu vejo muito profundo, amados, que quando a gente fala de identidade, então eu vou tentar aqui resumir para que você se identifique. Abraão sabia quem ele era, o pai de multidões. Abraão sabia do propósito dele. Edificar uma nação para Deus e deixar um legado espiritual na terra. E Abraão sabia qual era a sua herança, a terra prometida geográfica que seria dado para que um dia a nação se estabelecesse. Ele tinha isso muito claro. A minha pergunta é, quem você é? Qual é o teu nome? Qual é o legado que você tem carregado e que você quer passar para os seus filhos, que é específico sobre você, para deixar na terra? E eu vou ser um pouco mais profunda e também um pouco mais, talvez, agressiva nas palavras, para a gente poder perceber isso. Porque isso nos impacta. Quando eu morrer, eu escrevi isso num curso que eu fiz de coach. O que eu quero que esteja escrito na minha lápide?
Como eu quero que as pessoas olhem e digam, aqui jaz, vou falar de mim para você não ficar com medo da morte. Aqui jaz Ana Paula Brizola Moritz. Foi natural aqui, saiu natural. Saiu pastora? Não. Saiu doutora? Não. Saiu Ana Paula Brizola Moritz. E saiu Moritz, porque o meu legado se encontrou com mais alguém. Como eu quero que as pessoas me conheçam? Então eu preciso parar para pensar, e isso é o legado. Como eu quero que os meus filhos, quando continuarem, eles sabem assim, ó, isso aqui que a minha mãe fez, eu quero continuar fazendo. Eles vão ter a história deles, do jeito deles, a identidade deles, com o temperamento deles. Mas existe algo profundo que marcou tanto que onde eles estiverem, fazendo o que eles estiverem, eles vão carregar esse legado. É tão interessante, porque a herança só servirá para manter o legado daqueles que ficaram. Porque lá não vai estar escrito, Ana Paula possuía tantos dólares, tantas libras, tantos reais. Lá não vai estar escrito, Ana Paula foi médica especialista em cardiologia, porque agora ela não pode ajudar mais ninguém. Inclusive, morreu. Parou o coração. O que vai valer ser cardiologista? Mas tudo que ela construiu não será destruído e seus filhos continuarão uma história. E uma das coisas que eu posso ver, não só de filhos naturais ou espirituais, já que eu estou falando de mim. Eu posso contemplar, porque eu tenho escrito isso num caderno. Daqui a algumas gerações, a comunidade AME estará espalhada pelas nações. E o amor de Deus estará queimando até que Jesus volte, a não ser que ele volte muito perto da minha morte, senão vai explodir para cada canto, porque filhos espirituais andarão pela terra, dizendo que um dia alguém teve um sonho. Você me ama? Um dia um homem ousou responder a Deus, sim, eu te amo. O nome dele era Marcelo Moritz. Era o nosso tataravô, bisavô, sei lá, espiritual. Ele já não está entre nós. Você também não tem medo da morte, né, mãe? Deus mandou falar, estou falando. Mas aquilo que Deus semeou no coração dele não era dele. Está semeado em tantos corações que o mundo não pode conter o que foi feito através da vida dele. Aleluia! Você pode falar algo assim de você, amado. Agora, se você não pode, algo está errado, porque isso não foi para pessoas escolhidas. A Bíblia está dizendo aqui, isso é para todas as famílias da terra. Aleluia! Você precisa pegar essa verdade para a sua família e para a sua história. Qual será o legado Udes? Qual será o legado Garcia? Qual será o legado Siqueira? Qual será o legado Oliveira? Qual será o legado dos santos estabelecido na terra? Aleluia! Ora, sunarabarachanarabá. Quando nós olhamos dessa forma, então nós conseguimos encarar nossos inimigos. E agora, aqui vai estar algo que é tão comum e simples, mas tão difícil às vezes de ser visto e combatido. Esses inimigos, a maioria deles, talvez você me pergunte, existem os inimigos externos? Sim. Hoje nós não vivemos em guerras, pelo menos aqui no Brasil não nos alcança guerras naturais. Mas existem guerras espirituais estabelecidas. Isso pode vir do ambiente externo ou do ambiente interno. E esses inimigos, a intenção do inimigo, mesmo quando usa pessoas, é o inimigo espiritual que está agindo, para roubar de nós nossa identidade, nosso propósito, nossa herança. E quais os entulhos, agora eu quero que você se veja desta forma. Quais os entulhos que o inimigo pode lançar para obstruir o nosso poço?
E aqui agora eu até tive uma dificuldade de linguagem, mas nós vamos falar primeiro dessa forma, depois eu quero te explicar algumas coisas em outro sentido. Mas eu quero que você olhe para o poço e você se lembre daquele texto que está lá em João, que diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou falando de poço como se todo mundo soubesse, porque é algo, mas como é um pouco mais antigo, talvez a nova geração, mas poço é aqueles buracos cavados na terra até se achar um lençol d'água, né, que havia e era muito comum nos tempos antigos. E esses poços, eles falavam e falam, hoje muito menos frequente, porque temos outro tipo de modernidade, mas eles falavam da riqueza da terra. É como hoje quem vai comprar uma fazenda, ser fazendeiro, ele precisa saber se tem rio, se tem irrigação, se tem água. A água é sinal de uma terra boa. Então, as terras que tinham os poços eram as terras prósperas. Por isso eram tão importantes, e por isso tem esse significado quando eu estou falando aqui de quando Isaac se deparou com aqueles poços entulhados. Pois bem, aí Deus começou a me dizer o seguinte: hoje, nós somos os poços, principalmente nós, realmente pessoas, somos os poços. Porque Deus disse, Jesus disse no Novo Testamento, que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então nós somos os poços artesanais, por onde os rios de Deus, da fonte do rio de Deus, do mundo espiritual, flui para o mundo natural, inclusive para alcançar as pessoas e abençoar as pessoas. Agora perceba, só que, levando para o Novo Testamento, se eu estou trazendo para o Novo Testamento os poços antigos, eram esses poços de Isaac. Se hoje os poços somos nós, onde a nascente é o rio de Deus que vai fluir, então quais são os entulhos? Naquela época eles jogavam os lixos ou punham terra até que o poço fosse tapado completamente. Mas se nós somos os poços, eu tenho para mim que a primeira coisa, a primeira intenção do diabo é entulhar a nossa alma, o nosso interior. E se ele consegue entulhar, ele vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando. O que acontece? O rio está lá, mas ele não vai extravasar. O poço não vai ser útil. Preste atenção. Você creu em Jesus, você tem o Espírito Santo, mas ele está apagado. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Então é possível apagar. É possível pôr entulhos, 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 entulhos e de repente está todo tapado. O rio está lá porque você foi batizado com o Espírito se você aceitou a Cristo e recebeu o Espírito Santo. A verdade está lá, a água está lá, mas está entulhado. E isso acontece de forma muito sutil porque os inimigos chegam de forma sutil. Nós poderíamos entrar aqui numa dimensão muito grande desses entulhos e talvez Deus te fale muito mais. E leva essa semana para casa e deixa Deus te falar quais entulhos os inimigos têm tentado colocar para obstruir o poço de vida que jorra em você e através de você. Não só para você beber, mas para que outros bebam. Mas Deus me mostrou alguns que eu identifiquei ali no texto onde Isaac tem aquelas contendas com os inimigos. Primeiro, a inveja. Amados, a inveja, ela é muito comum, mais do que se pensa. E o que aconteceu? A primeira coisa que a Bíblia relata, Isaac começou a prosperar, ali falando de herança. Os inimigos filisteus colocaram o olho e falaram, não, aqui não, esse homem não, vamos mandar ele embora. Inveja. A inveja, ela pode vir de fora de alguém contra nós, mas cuidado, o entulho também pode ser o contrário. O inimigo semeia a inveja em você para te entulhar. Entendeu? Você pode ser o agente que recebe a inveja ou aquele que tem a inveja. A inveja, consequentemente, leva você a competir. A Bíblia diz que eles começaram a competir com Isaac, a disputar a terra. Eles começaram a comparar a terra deles com a terra do Isaac. E aquilo os ofendeu. Então, o primeiro é inveja, consequência da inveja, comparação e competição, que leva à contenda. Terceiro, ofensa. Por quê? Porque aquilo te ofende. Eu vejo a prosperidade do outro, ela me ofende. E por último, eu me frustro, porque ele está e eu não. E logo eu compro a contenda e entro
nessa armadilha do diabo. Essa sequência que eu falei, inveja, comparação, competição, contenda, ofensa e frustração, fecha um ciclo de entulhos perfeitos para obstruir o rio, o poço de Deus do nosso interior. Sabe por quê? Porque não vai fluir nada. Você fica apagado. Tudo isso não é só armadilha emocional, é pecado. A gente precisa olhar para a inveja, para a comparação, para a ofensa e para a frustração como pecado. Por quê? Porque se Deus nos deu uma identidade própria, um nome próprio, se Deus nos deu um legado, se Deus nos deu uma herança própria, quando nós nos distraímos e mudamos de foco, a Bíblia diz, sabe qual é o significado da palavra pecado? Errar o alvo. Então, se eu tenho uma identidade X e eu estou focada na identidade Y da minha irmã, eu estou em pecado, porque eu estou desajustado com o que Deus me deu de identidade. Então, naquele momento, e agora eu quero que você perceba, aqueles homens externos é que foram obstruídos com esse entulho. Mas, consequentemente, eles atacaram Isaac. Isaac tinha a opção, sim ou não? De deixar a coisa acontecer ou reagir. O que ele fez? Primeiro, a Bíblia diz que ele não discutiu com eles. A gente só consegue não discutir, amados, quando a gente não se ofende. Sim ou não? Então, eu começo a ver na vida de Isaac algumas reações muito importantes. A primeira, ele não se deixou ofender. Sabe por quê? Porque a ofensa diz respeito a uma briga entre mim e alguém. Mas ele estava entendendo, porque ele estava firmado no seu legado, na sua identidade, na sua herança, que a briga não era dele, era de Deus, porque foi Deus que disse que aquela terra era dele. Sim ou não? Agora, quem disse para aqueles homens que era deles? Eles cobiçaram a terra pelo prazer dos olhos. Então, a briga era de gente grande, em outras palavras. E quando a gente vê isso e crê que essa briga é de Deus, a gente consegue não se ofender. Segundo, ele não entrou na competição, partiu para a terra seguinte, do lado. Ele foi indo, sondando o lugar. Ele não entrou na competição. Ele não comprou a briga e ele não comprou a comparação, a competição. Ele estava firmado no que Deus tinha dito. E ele disse, a hora que for, será. Agora, ele também não desistiu de conseguir. Ele podia ter desistido. Ah, Deus, quer saber? Você que disse, eu não vou ficar aqui brigando. Ele não fez isso na mágoa, na frustração. Deus, então, venha teu fogo sobre esses inimigos e eu vou ficar quieto na minha. Não, ele continuou. E na minha visão, ele continuou tateando até que Deus se manifestasse. E por último, ele se apropriou da sua identidade, da sua promessa e do seu destino e aguardou. E de repente, ele começou a cavar e desentulhar e os inimigos já não mais vieram. Só que isso aconteceu na terceira tentativa. Isso fala de permanência, de consistência, de permanecer naquilo que Deus falou. Isso fala de maturidade de fé. Eu não posso receber uma palavra amanhã, hoje eu já negociá-la. E isso é algo que Deus me tratou muito já na vida, amados. Meu caminho de amadurecimento foi compreender. Deus disse, está dito. Eu posso estar com o pé quebrado, como um dia que eu vim com o pé quase quebrado. Deus tinha dito que era. Eu preguei sentada, mas preguei. Agora, eu posso estar fluindo nas línguas, nos maiores dons do lugar. Se Deus disser, não abra a boca, eu não abro a boca. Eu tenho aprendido, desenvolvido. Andar por fé é andar pela conexão do que Deus diz. E não do que eu digo, eu sinto, eu penso, eu vejo. Por isso, ele era filho da fé e pai da fé. Agora, minha pergunta é, e você? Alguma situação, algumas pessoas, alguns sentimentos têm tentado obstruir o seu poço?
E primeiro eu quero falar do seu interior. De onde deveria estar fluindo rios de água viva. Estão fluindo rios de água viva nesses dias do seu interior? E aqui eu vou dizer algo que eu observei. Nós começamos a vigília com celebração, né? Que isso foi proposital, porque Deus falou conosco. Eu entrei um pouco depois, porque eu precisei buscar algo. Quando eu entrei, a celebração aqui no palco estava toda, né? E o povo meio assim, né? Sabe assim? Tentando, a sensação que tinha 10 mil quilos em cima, assim, tentando dar uma celebrada. E, amados, isso é percepção espiritual, porque eu nem vi ninguém. Percepção espiritual. Deus falou na hora comigo. Por que é mais fácil vocês pularem e celebrarem no final do encontro, no final do culto, no final da palavra? E por que é tão difícil no começo? Que pergunta básica, mas estratégica. Pergunte para você mesmo. Você já sentiu isso ou não? Só eu. Por quê? Porque durante a palavra, durante o encontro, durante o evento, durante os entulhos vão sendo desentulhados. Aqueles milhões de entulhos que às vezes a gente carrega no corpo, na alma e no espírito, pela palavra da verdade e pela fé, muitas vezes ministrada por alguém, eles vão sendo desentulhados. Então chega uma hora que você nem sabe por que mais você está pulando de alegria. Sim ou não? Você já se viu assim? Você só pulou, você nem pensou se ia pular, não. Você só pulou porque você está explodindo. Agora, fé, amados. Ano da maturidade. É chegar chegando. Sabe o que é chegar chegando? Eu não acredito que Isaac teve que passar pelo encontro com Deus, Júnior, para poder lutar com aqueles inimigos. O pai Abraão não estava. O pastor, o sacerdote, o profeta. Vocês viram algum pastor, sacerdote, profeta ali? Não estava ninguém, gente. A não ser os servos dele que estavam cavando os poços. Ele teve que simplesmente acessar pela fé, que era o seu legado, toda a memória. Interprete como você quiser esse barulho. Quem ele era, quem Deus era, o que Deus tinha falado, o que seu pai tinha falado, e se aquela terra era dele ou não. Ponto. Uma vez dito, está dito, eu só creio e faço. Aleluia! Então significa que a gente não precisa estar no final da palavra. A gente pode chegar e os sentimentos vão vir, vão. Agora eu pergunto para você, o que tem vindo nesse tempo? A crise, o medo, a ansiedade, a desesperança, a frustração, não te culpo e não te julgo, elas também vieram sobre mim. A questão não é os inimigos existirem, isso nós já sabemos, é fato. Jesus não nos enganou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus também disse que nos finais dos tempos o amor esfriaria de quase todos, mas que se nós cremos não esfriará. Jesus também disse que os inimigos, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então Deus sempre mostrou os outros lados. Por que a gente ainda se assusta tanto? E a Bíblia diz, acho tremendo, e não marquei o texto, me perdoe, depois nós podemos te ajudar. Mas se ele me lembrou, eu vou dizer, não sejais frouxos no dia da tribulação. Eu não estou falando para vocês, amados, é isso que eu falo para mim, toda vez que a minha alma quer me enganar. Não seja frouxa, garota. Sabe o capitão, como era lá o Nascimento, do Tropa de Elite? Para não. Vamos lá, pede para sair. Não pede para sair não, amado. Sabe por quê? Porque é nessa hora que é o nosso treinamento. Nós vamos precisar olhar, trazer à memória tudo, e então a gente reage pela fé. Porque alma nenhuma quer reagir, corpo nenhum quer reagir. Nós vivemos no sobrenatural. Porque senão nossos poços são entulhados. Precisamos deixar o Espírito Santo agir. Mas existe uma outra coisa que os inimigos podem tocar. Pode ser que tenha sido aí o seu interior. O inimigo também quer tocar a tua herança. Quem não se assustou com a probabilidade da crise financeira? Ouvimos histórias de interrupção de projetos, de falências de empresas, de muitas situações difíceis nesse tempo. Agora olha para mim, amados. Deus me disse algo,
estratégico, uma percepção no meu interior. Quem estava na vigília ouviu o Sérgio falar de uma questão da peneira, né? A gente pensa que a peneira é só para a questão do pecado, para a questão dos erros. Então, Deus vai deixar o trigo separado do joio, não é? Isso também. Mas é muito mais profundo. Deus quer separar o que é do que não é. Em outras palavras, se eu creio, e eu já passei por isso, não estou te dizendo de algo que eu imagino. Eu lembro como hoje, quando eu estava num hospital, que Deus disse, me colocou lá. Eu não fiz nada, Ele disse, Ele fez, Ele prosperou, Ele financiou, Ele me deu capacitação, tudo Ele. De repente, Ele resolve dizer para eu combater a corrupção, confrontar a direção, e me avisou e me alertou da possibilidade de eu precisar ser retirada de lá. E eu obedeci. Ou seja, o mesmo lugar que no momento era um lugar de bênção e herança, no outro Deus mandou eu sair porque Ele daria outro lugar de bênção e herança, porque Ele precisava restaurar aquele lugar. Deus funciona assim. Agora a gente quer pôr Ele numa caixinha. Não, se Deus me pôs nesse hospital, Ele me falou, eu lembro, Ele me falou e tal. E eu não me estar atenta no que Ele está falando de novo e me ajustar ao que Ele está falando, eu vou me fixar não por fé, mas por obstinação. Presta atenção. Então significa que num tempo como esse, mesmo numa crise financeira, se de repente uma empresa chegou a fechar, você deveria se perguntar: Deus, é propósito mesmo essa empresa? Porque existem muitas empresas que pessoas tentam porque elas querem tentar, não porque é propósito. Se for teu, pode vir crise, a crise vai passar, eu vou me reencontrar e as coisas vão melhorar e a coisa vai avançar. Agora, se não for teu, é o tempo de fechar, amado. Você tem coragem de falar para Deus? Deus, se não é teu, é tempo de fechar mesmo. Eu vou trabalhar fixo por um tempo até que o Senhor do alto mostre qual é o meu propósito. Eu não vou ficar com Ismael. Eu não vou ficar construindo uma promessa que não é minha. Eu não vou ficar numa terra que não me pertence. Então, assim como nós temos que nos lembrar do que Deus falou, se a terra é nossa, e permanecer independente de qualquer circunstância, a outra situação é verdadeira. Se Deus, como fez com ele. Em alguns momentos os inimigos atacaram, ele foi para outra terra. Porque Deus ainda não tinha dito nada. Nós precisamos estar atentos aos comandos de Deus. Por quê? Porque sim, os inimigos vão querer roubar a nossa herança. Mas nós precisamos saber quem é o dono da herança, quem é o idealizador da herança, quem é o que dá a estratégia para você conquistar a herança e mantê-la. Eu estava falando com alguém esses dias, amado, e isso foi muito profundo. Eu não estava planejado, mas o Espírito pediu para eu falar. Há quanto tempo Deus tem avisado para nós termos reservas financeiras, organizar nosso financeiro? E tem sido trabalhado isso intensamente nos discipulados, sim ou não? Fizemos, só eu lembro, desde que a igreja existe, seminário de finanças, sim ou não? Deus nos alertou sobre a necessidade de organização financeira da nossa vida? Sim. Agora você tem que receber isso como verdade, não como acusação. Então significa que agora, quem obedeceu aos comandos de Deus, sentiu um pouco menos a crise porque tinha suas reservas financeiras. Isso é fato, é matemático, é conclusão, é fruto. Isso não é conjectura. Agora a gente tem que parar de dizer assim, ó, talvez é porque um é melhor, Deus ama mais do que a mim. Não, talvez é porque ele ouviu Deus e se organizou financeiramente. E você ouviu e achou que era só um conselho humano e não se esforçou tanto para obedecer, como Isaac e Abraão se esforçaram. Fé, amados, não é ficar passivo esperando Deus fazer. É obedecer os comandos de Deus e fazer o que Ele manda. Olha que forte isso. Então, sim, Deus anunciou preparação, como anunciou para José preparar os celeiros, porque os tempos de vacas magras viriam, podem vir, elas podem vir a qualquer momento. Avisou ou não avisou? Avisou.
Então nós precisamos de sabedoria e maturidade na condução da nossa fé. Então se muito inimigo está tocando a nossa vida financeira, talvez é porque nós deixamos as brechas, os entulhos da desobediência. Obstruir o poço de Deus, também da nossa herança na nossa vida. Isaac tinha uma revelação e convicção profunda, olha isso, que a bênção de Deus estava sobre ele e não sobre a herança. Quem tem convicção que a bênção de Deus está sobre nós, pessoa, e não sobre as coisas, Deus pode até mudar o tipo de herança, como eu citei a questão do hospital onde eu trabalhava. Mas por que eu não vou viver de medo, de crise, de frustração? Porque eu vou crer que o mesmo Deus que abençoou naquela terra, abençoará em outra, porque Ele é o meu Deus. E a bênção está sobre mim, e não sobre o lugar onde eu estou. Nós estamos aqui, a bênção está sobre nós, amados. A presença está sobre nós. Caso o Senhor nos retire desse prédio e nos leve para um outro maior, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? A bênção estará lá porque nós estaremos lá. Se onde vocês trabalham está uma bênção porque você está lá. E se Deus porventura quiser te reorganizar, te relocar para outro lugar, a bênção estará lá porque você estará lá. E a bênção de Deus está sobre você. Isso é convicção de identidade, de propósito, de legado e de herança. Porque Isaac soube disso, ele conseguiu reagir da forma certa, na hora certa, contra aqueles inimigos. E uma coisa ele fez. Ele estava num vale chamado Gerar. Nós estamos vivendo um vale. E eu creio que o nome é Gerar. Pastor Marcelo falou domingo passado, se eu não me engano, ou na vigília, que nós estamos gestando, na palavra de domingo passado. Gestando algo. Nós estamos num lugar onde nós vamos gerar algo. E eu tenho crido que é um tempo de desentulhar os poços. Ora, Sinarabá. Parece que é um tempo de crise de inimigos, como era de Isaac, sim ou não? Agora, amados, presta atenção, nós precisamos ter olhos de fé para ler a Bíblia. Tem gente que vai ler ali, vai ficar com pena do Isaac, coitadinho do Isaac. Ele foi um homem de muita fé. No mesmo tempo de batalha espiritual, de guerra, de crise, onde os inimigos vieram com tudo, foi o tempo onde ele desentulhou todos os poços que pertenciam ao seu pai e continuou o legado de uma geração que chegou até mim e até você nos nossos dias. Quem pode aplaudir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Quem pode aplaudir o Deus da Ana Paula, do Júnior, do Valdeir, do Sérgio, do Marcelo e da Sabrina? Quem pode aplaudir aquele que não mente? Ora, Sinarabaraci. Quem pode aplaudir a todas as famílias da terra? Agora eu quero perguntar, e quero ver se vai ser melhor do que já foi. Quem pode aplaudir você? Por que vocês ficaram chocados? Eu mudei de cara. Olha isso, gente. A pergunta é individual, a resposta tem que ser individual. Você pode aplaudir você, Ali? E por que você não está fazendo? Você pode aplaudir você, Kemi? Por que você está esperando alguém aplaudir você? Vamos? Olha, eles já aplaudiram vocês. Você pode aplaudir você, Júnior? Olha como nós somos intimidados. Se você fosse o único aqui que tivesse coragem de se aplaudir, porque você crê que Jesus é o teu Senhor, a tua identidade e teu legado, você faria ou se intimidaria? Porque todos os outros iam ter inveja, competição, ofensa e frustração em relação a você. O que tem nos movido? Temos medo de ir por estrelismo e está muito certo. Mas eu morro de medo de ficar por medo, intimidação e covardia dos inimigos. Se você crê nessa palavra, eu queria que você fechasse o teu olho, não pensasse no teu irmão do teu lado. E se levantasse e aplaudisse você. Você tem coragem disso?
Mas deixa isso ser uma terapia interior agora. É você. É o Deus que habita em você. É a tua história. É a semente que só você pode semear. Qual é a semente que só você pode semear na terra? Se você está intimidado e o inimigo está mentindo aí na tua cabeça, manda ele embora pela fé. E diga: eu acredito em mim, porque o meu Pai acredita em mim. Eu quero parar de pecar contra o meu Pai. Ele acredita quem eu sou. Ele é quem diz quem eu sou. E se é para você e para o teu Deus, você tem que fazer melhor, mais forte. Todos lá devem ouvir os teus aplausos ao Deus de todo poder, que é o teu Pai. Aleluia. Se você vai gritar, tem que ser o melhor grito, o mais afinado. Grita com verdade, amado. Se você vai aplaudir, não faz isso aqui, não, nem aplauda. Se você faz aplaudir, a Bíblia diz assim: não sou eu empolgada, não. A Bíblia é empolgante. Ela diz assim: se você vai amar a Deus, ame de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Isso não é coisa humana, de técnica de motivação humana. Isso não é coisa de temperamento humano. Isso é coisa de Deus, porque a essência de toda alegria está em Deus. Olha, qualquer marketing, me perdoe as empresas e todas fazem muito bem, mas qualquer marketing feito em empresa já foi feito pelo Deus de todo poder, quando ele olhou para Abraão e disse: você será bendito na terra, o teu nome será engrandecido e a tua geração habitará as nações da terra. Ora sinarabarasi, ora shinarabarashanarabá, ora sinarabarassinarabará. Agora se atente a um sinal. Por que vocês não estão tocando ainda? Pode tocar, Matos. Toque aquele do... Não sei se dá, Sabrina, se der. Do Furioso lá. O Rio Furioso, se der. Se não, vai nessa vibe aí. Olha lá, presta atenção. Presta atenção. Você não pode esquecer disso. Foi no meio de uma crise que Isaac foi provado nos seus valores mais profundos, nas suas convicções de fé mais profundas sobre quem ele era, sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, o seu destino na terra, seu legado, e sobre a sua herança na terra. Então é no meio dessa crise, amado, que nós estamos sendo testados. Arachunarabarasi. E eu vejo que são fundamentos profundos. Você que está aqui, Oracinarabarasi, e você que está aí onde está ouvindo essa palavra, você é um privilegiado, não porque ligou num canal de uma igreja, mas porque você está acessando o céu nesta hora. E você pode sim encontrar no meio da crise uma fundamentação profunda da tua fé. E hoje é dia de desentulharmos os poços. Você crê nisso? Olha para você como sendo esse poço de vida na terra que Deus colocou. Você já conseguiu se ver assim? Talvez você não se viu porque você ainda está entulhado. Olha para os entulhos que o inimigo está colocando. Olha agora e dá nome para eles. Papai, me perdoa. Eu permiti os inimigos entulharem. Eu negociei minha identidade, negociei meu propósito, negociei a minha herança. Mas agora, meu Pai, na graça de Jesus que me perdoa, eu creio que todo entulho humano ou espiritual pode ser retirado de dentro de mim pelo poder que há no teu nome, pelo poder do sangue de Cristo e pela unção do Espírito Santo. E à medida que você crê nessa oração e nessa revelação, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser desentulhado. Comece a orar, amado. Você vai começar a ser desentulhado. E os rios de Deus vão começar a brotar de novo. Porque eles estão aí. Você não foi excluído. Você é família bendita na terra. Há um rio de Deus desesperado para sair, para romper. Oh, Rachunarabarasi. E eu preciso te contar algo que o Espírito Santo me lembrou. Continua aí e presta atenção.
Deus me enviou uma visão através de uma pessoa profética da igreja. E essa visão era a seguinte, isso faz um tempo, mais ou menos uns 2 meses, no início da quarentena. Que ela via, e eu interpretei um pouco da visão, vou passar para você com a interpretação já. A igreja como um poço. E eu só lembrei disso ontem, amado, quando eu preparava a palavra. Porque Deus me disse no domingo passado já sobre os poços e os entulhos. E ontem quando eu me lembrei, eu falei, uau, fui ouvir de novo. E é como se fosse um grande poço. Ela dizia, mas tinha uma grande rolha. Ela via como que uma rolha, daquelas garrafas com gás, que a gente solta a rolha. Tem que soltar a rolha. Ela disse, a rolha estava muito bem fechada. Mas Deus mostrava que nesse tempo, era tempo de toda a pressão interna. Muito semelhante com a pressão lá da visão do Sérgio daqui, da vigília. Que a pressão interna, de dentro para fora, a pressão do Espírito Santo, ia fazer aquela rolha explodir. E sabe o que vai acontecer quando essa rolha explodir? O rio de Deus vai jorrar, 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 jorrar. E geralmente quando isso acontece, é porque é tempo de celebração, de festa, de festa, de festa. O rio de Deus alcança até onde há tristeza e problemas e crise. O rio de Deus vai começar a fluir de uma forma sobrenatural. Você quer ser esse poço desentulhado? Ora, Shunarabarasi, comece a orar.